decência em suas decisões. O ministro Alexandre de Moraes, nessa última multa ao Partido Liberal, o qual eu nem integro, na verdade, ele deveria rever, talvez, o conceito de retornar às fileiras acadêmicas, pois todas as suas decisões, e posso citar uma a uma aqui, sem medo algum, todas são fora da margem do processo legal, como ficaram os que votaram pela minha prisão, para que os ministros tomem o poder aqui no Brasil e os deputados não tenham representatividade alguma. O povo não está dormindo, está de olho. Eu queria deixar isso. Quero aqui fazer uma advertência. Estão fazendo barulho aí por uma tal de CPI de abuso de autoridade, que é uma coisa sem pé nem cabeça. Aliás, vou dizer para os senhores e para as senhoras que é a CPI do engana-bobo, a CPI da falácia. Queria aqui primeiro dizer que é muito importante agora a PEC da transição, que foi encaminhado para o Senado, porque prevê a garantia de recursos para o pagamento da Bolsa Família do ano que vem, para garantir que todas as famílias que hoje estão passando fome, famílias que estão na insegurança alimentar, possam receber o auxílio, o Bolsa Família, o adicional. Então é importante a aprovação dessa PEC e a garantia que esse recurso possa estar fora do teto de gasto, que aliás temos que rediscutir esse teto de gasto, que é um grande freio para o desenvolvimento do país. E essa PEC é importante para enfrentar a fome. Na semana passada a gente ouviu aqui nesta casa, na frente parlamentar em defesa da segurança alimentar, representantes de conselhos de segurança alimentar de vários estados do Brasil, e aí enfatizando a importância de uma política de segurança alimentar, aquilo que foi destruído pelo atual governo, que precisa ser reconstruído, e com isso a garantia de recursos e políticas que possam garantir o mínimo para a população que hoje passa fome. E hoje, segundo os dados do IBGE, são 33 milhões de pessoas que estão nessa situação. Eu fico até admirado que eu ouvi no início dessa sessão vários parlamentares, mais uma vez repetindo fake news, aqui na tribuna desta casa, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Lula. Mas fico no silêncio em relação à fome que afeta milhares e milhões de pessoas, inclusive do seu estado. Aí é um silêncio, parece que isso não sensibiliza, mas sensibiliza o Partido dos Trabalhadores, ao Lula, que chora quando ele coloca essa possibilidade de poder ajudar as pessoas, ao menos para se alimentar. Então, por isso que é importante a aprovação dessa PEC e essa política que nós precisamos de segurança alimentar para o Brasil, que envolve produção de alimentos, apoio à agricultura familiar, assistência técnica, a garantia do acesso à água também, que essa é uma dura realidade para muitas famílias do nosso país e também na região amazônica. Mas, senhor presidente, não posso deixar também de manifestar meu repúdio a mais uma decisão do Ministério da Educação e Cultura, desse atual governo, de cortar recursos para a educação, de bloquear recursos das universidades e escolas técnicas, institutos federais. Isso atinge duramente as instituições de todo o Brasil, mas em particular eu cito lá do estado do Amazonas, o Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, que já não aguenta mais, vai ficar sem recursos para terminar o ano, para pagar serviços básicos, essenciais de funcionamento dessa instituição tão importante que está presente no interior do estado do Amazonas, graças ao Lula, graças a uma decisão de governo de investir em educação. E a gente, claro, tem a esperança que o governo Lula isso não aconteça mais, que aumente o orçamento da educação ano a ano e a gente possa realmente construir um futuro melhor para os jovens, para as crianças, para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Assumo a tribuna dessa tarde para fazer um apelo ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma coisa que foi vencedora das eleições de 2022, o orçamento secreto. Só tem uma coisa: isso é inconstitucional, ilegal e imoral. E elegeu centenas de deputados dessa casa. A ministra Rosa Weber chegou a dar asa a uma decisão correta de anular o orçamento secreto, de exigir a transparência
e de acabar com ela, porque ela é inconstitucional, por vários motivos. Primeiro, porque o orçamento é da União, não é do Parlamento. Segundo, e mais importante, é que tem que haver um planejamento central. E terceiro, não há equidade, não há isonomia entre os deputados, isso é cristalino. Então, o imperador, senhor Arthur Lira, maneja durante 3 anos um orçamento de 50 bilhões de reais aos seus apaniguados. E ainda por cima, depois da resolução do STF, eles dizem que há agentes externos que indicam, é uma maneira de camuflar os deputados que vão falar com as prefeituras e que têm alocado as verbas. Pior, as denúncias que foram feitas de uso do dinheiro das emendas de relator na revista Piauí são assustadoras. A Codevasp, o SUS foi usado para desviar milhões de reais para o bolso de parlamentares. Além deles serem apaniguados, recebem dinheiro vivo. E aí voltam para cá como parlamentares eleitos. Nós não podemos, na continuidade do governo Lula agora, aceitar em hipótese nenhuma a continuidade dessa excrescência chamada emendas de relator, chamado orçamento secreto, porque isso é desvio de dinheiro público, isso é roubo, isso é o deboche para o povo brasileiro. Por isso o Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma decisão peremptória sobre isso, acabar com as emendas de relator, porque simplesmente elas são inconstitucionais. Elas não podem fazer parte de qualquer negociação nessa casa, seja para a eleição da presidência, seja para a governabilidade da casa, em hipótese nenhuma. Nós não admitiremos, nós do PSOL, que esse roubo organizado, com essa desmoralização do Congresso Nacional, continue aqui. Não as emendas de relator ao orçamento secreto. Vergonha. O presidente Lula teve uma vitória política junto ao povo brasileiro, que 27 senadores do Senado já assinou a PEC da Bolsa Família. Essa foi a proposta vitoriosa nas eleições do dia 30 de outubro. É botar o Estado à função daqueles que mais precisam. Bolsa Família, farmácia popular, investir na educação, ao contrário do atual presidente, que ninguém mais vê ele, mas para fazer o desserviço contra o povo brasileiro, ele pode fazer e faz, está fazendo escondido. Ontem o corte foi de 1,7 bilhões de reais do Ministério da Educação. Claro que num presidente desse, na cabeça dele, deputado Célio Moura, não cabe educação. Cortou 220 milhões de reais das universidades. Universidades essas que tem que fechar o ano, que muitos alunos têm que receber o canudo, se formar, muitos têm que terminar seu grau, passar para novo semestre, e o governo Bolsonaro faz esse corte na educação, na universidade, na educação infantil, na educação de ensino fundamental. E é esse o governo que o Brasil percebe que tem aí, que o povo, dia 2 de outubro e depois dia 30 de outubro, mandou embora. E tem alguns gritando por aí, enquanto o presidente Lula, o Senado, está aqui em Brasília, conversando com os políticos, conversando com o Senado, conversando com as entidades, conversando
com o povo brasileiro como é que vai ser o próximo governo, que tem que olhar para a reforma agrária, tem que olhar para a reforma urbana, tem que olhar para a saúde, tem que olhar para a educação, tem que olhar para a cultura, para o esporte, para os povos indígenas, para os quilombolas, para os pescadores, para a agricultura familiar. É para esse presidente, é esse o presidente que se elegeu na última eleição, não o caos que alguns votaram, a maioria votou 4 anos atrás, que está se finalizando, se escondendo, porque não tem moral, que é o governo Bolsonaro. Então o presidente Lula tem compromisso sim com a sociedade brasileira, tem compromisso sim com os mais pobres, e o Lula nunca se escondeu quando dizia na campanha, no debate político, que os pobres vai estar no orçamento da União. É por isso a PEC da Bolsa Família. E outra, a direita, a turma do PL fala do Lula. Vocês perderam um cara que ficou preso, porque quando ele foi governo, o povo tinha o que comer, o povo tinha o que fazer, viajava. Esse é o presidente que vai comandar o Brasil nos seus próximos 4 anos. Volta a cabeça branca, volta, presidente Lula, que o povo te botou nas urnas para isso. Muito obrigado e gostaria de colocar na Voz do Brasil.